Olá, meus senhores, cá estou eu aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao Top Livros. E hoje vamos falar de Mundo Viking. Se você gosta da série Vikings, você vai curtir pra caramba este livro aqui, Brother Band, simplesmente demais. Içemos a vela. Você tá no Top Livros e hoje eu quero trazer aqui uma breve resenha sobre os livros Brother Band, de John Flanagan. Foi trazido aqui no Brasil pela editora Fundamento e tem 6 livros. Eu acho que agora tá até saindo o 7º. É do mesmo universo que A Ordem dos Arqueiros, que é uma série de livros também muito boa. Eu só não terminei porque tem 14. Mas esse aqui foi um dos primeiros livros que eu li realmente de fantasia. O que me interessou nesse livro foi a capa. Olha só esta capa, simplesmente bela, bem trabalhada. O primeiro livro é Os Exilados. E aqui, né, como você pode ver, é de Vikings. Então se você já gosta de coisa Viking ou da série Viking, você vai curtir pra caramba este livro aqui. Aqui o livro conta a história de Hal, um garoto de 12 anos que mora na Escandinávia. Ele mora só com a sua mãe porque o seu pai, ele morreu em batalha. O Hal, que é o protagonista dessa história, ele também tem um amigo chamado Thor, que era um amigo do seu pai, que eles lutavam juntos. Só que ele perdeu um dos seus braços e acabou sendo deixado de lado pelo exército e também virou um bêbado. Porém, agora com o Hal com a idade certa para entrar no exército, para treinar e virar um guerreiro, ele vai passar por várias experiências, várias coisas, né, até se tornar um guerreiro. Então aí começa, né, eu curti pra caramba desse livro aqui porque ele tem uma capa muito bela, muito bonita mesmo. E foi o que me chamou a atenção. Eu olhava a capa assim, com esse lobo aqui na frente no Garça, que é o naviozinho deles. E o nome do livro é Brother Band, que significa bando de irmãos. O primeiro é Os Exilados. E por que exilados? Porque aqui no começo do livro eles ainda eram jovens, mas eles atingiam a idade suficiente para conseguir entrar pro exército, entrar pra marinha, para eles poderem ser treinados pra batalha, para virar guerreiros. E lá tinha uma seleção, era escolhido os líderes e cada um escolhia um time. E o Hal e alguns outros garotos foram os únicos que não foram escolhidos. E já tinha sido formado 2 times e ele e alguns outros foram os únicos que não foram escolhidos. E acabaram sendo os exilados. E acabaram eles que tiveram que formar seu próprio time com a sobra ali. Por isso que é os exilados, porque foram os que não foram assim mais bem apreciados, né, por boa parte dos outros times. Porém o Hal, ele vai ser o líder do time dele e ele dá um banho de lavada nos outros times. E eles acabam se tornando bem conhecidos na cidade, na Escandinávia. Mas né, eu não quero contar muito porque é interessante você ler, porque esse livro é muito bom. Ele é um livro muito assim bacana, é uma leitura muito leve, não tem muita dificuldade. Você não precisa ficar indo no Google toda hora para pesquisar uma palavra. John Flanagan, ele tem um estilo assim bem único. Ele tem uma escrita bem leve, ele é bem tranquilinho de ler. E a aventura se resume nesse livro aqui, é totalmente cheio de aventura. Na verdade não tem assim tanta fantasia, porque não é realmente uma história real de Vikings, é uma história fictícia, mas muitas coisas ele pega dos Vikings, mas ele não segue assim muito a história realmente original. Você não vai encontrar o Ragnar aqui, mas é muito interessante. E este é o primeiro. Aí temos o segundo, que é Os Invasores, Brother Band, Os Invasores. Aqui, né, já tem um segmento do livro anterior, vai ser a continuação desse primeiro. Ele vai contar a história de o que aconteceu depois, né? Sempre o que acontece depois, né? É que contar a história aqui pra vocês sem dar spoiler é muito difícil. Mas aqui é bem mais recheado de batalhas, você pode ver a capa aqui. Ela é simplesmente incrível. Esse livro aqui, eles já vão estar mais experientes, eles já
passaram pelo treinamento, eles já não são tão jovens assim. E eles saem numa jornada em busca de recuperar algo que foi perdido no primeiro, por talvez alguma culpa deles próprios. Eu não quero dar tanto spoilers como eu já disse. Mas aqui você vai encontrar muita batalha, você vai encontrar muita coisa. Tipo, ali eles viajando por toda a Noruega, por todo o continente ali, ao redor da Escandinávia. Muitos lugares, tem até o mapinha aqui da Escandinávia, deixa eu só encontrar. Mas é um livro bem legal, tem uma aventura bem bacana. E o terceiro é Broderband, Os Caçadores. Aqui ele ainda segue a linha de uma continuação direta do primeiro e do segundo. Aqui eles ainda vão estar no meio dessa aventura, né, que vieram lá do primeiro livro. Não é um livro muito grande, né? Os outros dois são um pouco maiores, mas esse também dá um encerramento da história. Eles já estão há um tempo no mar, já desde o primeiro eles não tinham voltado ainda para a terra deles, porque eles tinham uma missão. Eles tinham que cumprir. Aqui eles até passam um tempo no mar. Eles vão conhecendo muita gente, eles vão passando por vários lugares. Foi um livro assim que eu li rápido, tipo, ficava a tarde inteira lendo. E quando eu parava eu queria voltar porque eu queria saber o que ia acontecer. Então é um livro que, ao mesmo tempo dele ter vários, ele acaba se tornando pequeno porque ele é muito interessante. Vai chamando sua atenção, você traz uma curiosidade assim bem grande. Olha, e por ser uma leitura leve, as páginas simplesmente voam, é muito rápido. E aqui acaba a jornada, a primeira jornada dos Broderband, né? Aqui esses três estão ligados, né? É claro que tem os outros três, mas os outros três são um pouco mais independentes, né? Esses três aqui que seguem só uma história, e no terceiro ele se completa. No quarto, que é os escravos, eles continuam, né, crescendo, continuam ali o time forte, que eles tinham um time. Hal era o capitão, tinha o Thor, que era o amigo do seu pai, que o Hal fez ele voltar pro exército mesmo com um braço só. Eles colocaram lá algum tipo de espada, alguma lâmina no braço dele para ele poder continuar lutando e servindo, né? Porque ele tava lá, o Thor, um dos personagens principais também, e muito importante, ele tava se sentindo um inútil, e a única coisa que ele precisava para não se acabar na bebida era se sentir importante. Então o Hal trouxe ele para a tripulação também. E aqui nesse livro, lá pro meio do livro, acontece uma coisa que é bem interessante, foi uma das primeiras vezes que eu vi esse tipo de coisa, que é um aparecimento de um personagem da outra saga de livros, que é o Render, a Ordem dos Arqueios. Acho que, se não me engano, é o personagem Will, que ele aparece aqui nesse quarto livro, que é um arqueiro bem importante lá na sequência dos outros livros. Mas ele aparece aqui, não compromete em nada você ler, você pode ler tranquilo. Mas esse aqui ele segue uma outra história. Eles, depois de ter passado toda aquela jornada, eles saem em uma outra missão dessa vez. Eles têm que salvar alguns escravos e eles passam por vários reinos, passam por um castelo. E temos agora o quinto, que é Broderband, a montanha, que eles vão para uma montanha, eles vão para um lugar de deserto, eles vão para um lugar totalmente diferente do que eles já foram, mais distante, e aqui eles vão ter que lutar. Eles se disfarçam até de pessoas vindo de outros lugares, né? Aqui você encontra uma das maiores batalhas que eles já tiveram. Eles vão defender uma cidade e é sempre recheado de aventura, tem bastante suspense. E pro último, o mais recente que eu li, que é Os Caras de Fantasma, que eles vão pro mais distante que eles já foram das suas terras. Eles acabam se perdendo e passam vários e vários dias no mar, sem saber até se vão sobreviver, com a pouca comida e o fim da água que eles têm. Mas, né, eles acabam encontrando um lugar e acabam, talvez sim, talvez não. Eu vou deixar pra você. É isso aí, eu não quero dar muita coisa aqui pra você, porque é só mais apresentação desse livro. Eu acho que eu não vi até agora ninguém falando sobre esse livro aqui, pelo menos um pouco mais assim detalhado, como eu disse, mas um detalhado onde não tem assim muita informação que comprometa a sua experiência no livro, tá certo? É uma sequência de livro muito boa, eu recomendo muito você ler. Se você gosta de viking, se você gosta de aventura, se você gosta de
aventuras nos mares, se você gosta de livro medieval, este é o livro certo para você. Se você também está querendo começar a ler e não sabe por onde, é um tipo de livro que é bem leve, é uma leitura bem simples, mas um simples elegante, onde você realmente, ao longo que você começa no primeiro e vai passando de um para o outro, você vai percebendo a sua velocidade, a sua praticidade ao ler. Mas é isso aí, se você já leu esse livro ou você tem alguma curiosidade em ler, coloca aqui nos comentários o que você achou dele. Eu agradeço por você ter assistido e até o próximo vídeo.